Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Você sabe, 1h30 da tarde, tradição da discussão política e o debate sempre aprofundado, os temas que a gente acompanha sempre aqui na cidade, no país, não é? A educação, o trabalho, não é? Desenvolvimento urbano, a saúde, o meio ambiente, o transporte, a segurança pública, os assuntos que fazem o nosso dia a dia e, claro, espaço sempre aberto para discutir, debater também, né? Os casos que se referem a essas questões nacionais que a gente vem acompanhando aí diariamente, né? Ontem, a live do presidente da República, né? O presidente Jair Bolsonaro, atacando a jornalista Vera Magalhães, do Estadão, ela que agora também ancora o Roda Viva, né? Da TV Cultura. E eu não sei quem orienta, quem assessora o presidente Bolsonaro, né? Não sei, acho que isso não ia partir somente da cabeça dele, né? Colocar lá vídeos de 2015, 2017 ou 2018, enfim, antes da facada, misturar com o vídeo da facada, uma confusão toda que não tinha tamanho para dizer que ele não está, que o vídeo que ele não compartilhou, o vídeo que convoca as manifestações para dia 15 agora de março, né? Que são manifestações contrárias ao Congresso Nacional, anti-Congresso Nacional e anti-Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a Vera Magalhães, no início da semana, ainda no Carnaval, publicou o compartilhamento do presidente daquele vídeo que chama a população às ruas para apoiar o Bolsonaro contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal, ou seja, é uma atitude inconstitucional, né? E que evidentemente pode dar aí abertura de caminho para uma série de situações difíceis contra o presidente. Ele fala que não vai renunciar, é uma coisa estranha, né? Ninguém entendeu absolutamente nada. Eu não vou renunciar. Mas quem é que falou para ele renunciar? Né? Quem é que citou isso? Quem é que colocou isso em algum lugar para o presidente vir na live ontem e dizer que não vai renunciar? Outra situação também estranhíssima, né? A gente não sabe, não consegue entender por que ele falou isso, né? Ele, evidentemente, acho que não vai explicar tão cedo. Mas aí o pior de tudo é que a Vera Magalhães estava no Jornal da TV Cultura ontem, né? E eles colocaram a live do presidente da República, não é? Dizendo que essa jornalista era uma raça, não sei o quê, era do Himalaia, essa laia de jornalista, enfim. E aí a Vera Magalhães, com todo cuidado, foi colocando vídeo após vídeo, comparação com comparação, e provando que o vídeo que ele compartilhou tinha ali o logo, enfim, da presidência da República, que os vídeos anteriores não tinham. Claro, ele não era presidente da República ainda, nos vídeos que ele disse que tinha compartilhado. Então, veja, olha que situação. O presidente da República sendo desmentido em rede nacional por uma jornalista ao qual ele resolveu confrontar, né, mais uma vez. Então, eu não sei quem assessora o presidente da República, acho que está tudo errado, né? Ele está perdendo credibilidade. Ao invés de tratar de assuntos sérios, assuntos importantes que dizem respeito à presidência da República, está misturando água com óleo e tocando lenha na própria fervura. Isso que não melhora a situação do país em coisa nenhuma, não ajuda o governo em hipótese alguma. E eu, sinceramente, não entendo, não compreendo onde é que procura chegar o presidente com esse pessoal que o associaram. Acho que ele tem que canetar essa gente toda, não é? E colocar lá assessores que tenham uma outra visão para colaborar com ele no momento tão difícil que o Brasil atravessa, né? Reprise do Ponto de Vista, você acompanha sempre às 8 da noite, não é? Aqui na nossa Santa Cecília TV. O programa hoje, mais uma vez, recebe a doutora Thelma Rodrigues. Thelma, advogada da área trabalhista e sempre aí atenta, não é, às questões nacionais, preocupada aí com o que vem acontecendo. Prazer recebê-la. Tudo bem, Thelma? Prazer é tudo meu, mais uma vez estar aqui com os meus colegas, sempre discutindo a situação aí do nosso país, que realmente ela é preocupante. Eu sempre comento aqui com o Boturão, eu gosto de falar muito especificamente da área trabalhista, até porque nós temos inúmeros problemas, né? Mas aí eu já estou comentando agora a política, já estou dando tudo interligado. Mas, assim, da questão do nosso presidente, infelizmente, ele tem tido, assim, atitudes incoerentes, né? Sempre. Eu ainda fico mais perplexa com o nosso ministro, né? O nosso superministro, naquela questão ainda das empregadas domésticas, que realmente foi
horrível o comentário dele. Mas, inclusive, ele estava aqui no Guarujá, né? Esse fim de semana aí do Carnaval. Eu estive no Guarujá também, mas não encontrei. Mas, infelizmente, como você mesma falou, ele precisa de melhores assessores para poder seguir aí com o mandato dele, né? Muito bem, né? Jorge Firmino, representante sempre importante dos sindicatos gráficos, dos sindicalistas de maneira geral, mais uma vez comparece e participa aqui com a gente. Prazer revê-lo, Jorge. Tudo bem? Prazer é meu, mais uma vez. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, amigos aqui da mesa e quem nos assiste. Eu só gostaria de lembrar uma coisa. Já estamos há um ano desse governo. Eu acho que já está na hora, porque no começo a gente falava alguma coisa, os eleitores deles nos diziam que era muito cedo, né? Então, eu quero lembrar que já estamos há mais de um ano desse mandato e eu queria saber, eu acho que estava na hora do presidente parar com essas avacalhações, como você falou, quem o assessora mudar a prática e está na hora de apresentar um projeto concreto para geração de emprego e renda para esse país, na questão da saúde, na questão da segurança. Está na hora, presidente, está na hora de apresentar alguma coisa concreta para esse país. Mas projetos que viabilizem, que criem empregos decentes, não que a gente está vendo aí, proposta de emprego de carteira verde e amarela, onde só retira direitos, aonde faz só proposta que tira conquista de trabalhadores, enfim, é um retrocesso de uma base dos 50 anos que nós estamos vivendo e aquilo que eu sempre digo aqui, vai piorar. Não vejo perspectiva, Boturão e amigos da mesa, de melhora enquanto não mudar o caminho desse governo. Muito bem, lá na ponta o nosso Francisco Aloysio, jornalista, nosso homem em Brasília, né, Thelma Rodrigues? O homem que traz nosso correspondente de Brasília. Quem me dera ter um correspondente desse porte, e Suíça, porque ele comentou que estava falando com Lisboa, que foi o que participou lá do nosso presidente, né, da Central Única, né, salvo me engano, e ele esteve na Suíça conosco falando, né, foi um dos que ingressaram lá com a ação contra trabalho escravo. Bom, enfim, ele também vai comentar aí um pouco sobre isso, mas é o nosso correspondente nacional e internacional. Verdade. Prazer imenso em tê-lo a bordo novamente. Tudo bem, meu caro Aloysio? Tudo bem, colega Boturão, parabéns primeiro pelo seu aniversário hoje, né? E ia deixar para o final também, para a gente parabenizar. Ao colega jornalista Santana, colega jornalista Boturão e colega jornalista Santana. É verdade. Colega advogada, né, Thelma, e o companheiro Jorge, mais uma vez formando essa bancada aqui. Eu acho que em termos políticos eu não atrevo a dar nenhum só passo, tá? Porque a gente acaba falando às vezes coisas que podem depois complicar mais lá na frente. Mas eu vou dizer só e mandar um abraço também, primeiro, para os aposentados de todo o país, grupos de aposentados que se encontram nas federações de trabalhadores em Praia Grande, que eles estão organizando aí comemorações do Dia da Mulher, na próxima semana é a Semana da Mulher, no dia 8, acho que é domingo, vai ser o Dia da Mulher. Eles estão comemorando, principalmente naquele caso que nós mencionamos das pensionistas, aí, as futuras pensionistas donas de casa, que com a reforma da Previdência vão perder logo de cara 40% do seu benefício. E os aposentados, no começo desse mês, eu estava lá no Supremo, em Brasília, acompanhando o julgamento, tiveram as pretensões da reaposentação praticamente sepultada. O Supremo não jogou apenas uma pá de cal em cima disso, jogou gôndolas e gôndolas de cal em cima da pretensão do aposentado. É que houve um julgamento de um recurso sobre a desaposentação que ocorreu em 2016 e eles estavam então tentando uma reaposentação, que é utilizar as contribuições pagas estou falando do aposentado que ainda trabalha, que está no mercado de trabalho, mas não conseguiram nada. Mas mesmo assim ainda conseguiram uma coisa, amenizar uma situação que estava complicando a vida deles, que mais tarde, no decorrer do programa, eu explico. E em relação à OIT, que a Thelma mencionou aí, existe a possibilidade, ainda não confirmada,
de a conferência deste ano, de junho, não ser realizada devido a essa crise toda aí do coronavírus que está se expandindo. Ainda mais lá, né, que é de 6 a 10 mil pessoas que circulam por dia até uma... É na Suíça, né? É na Suíça, no Palácio das Nações, a conferência. Palácio das Nações e na OIT, dividido nos 2 prédios. E agora existe a reunião, que é uma preparatória para isso aí, que é uma pré-conferência, que é agora no final de março para começo de abril. E aí ele não sabe ainda, talvez só na semana que vem a gente tenha uma definição do que vai acontecer. Então é isso, aposentado sempre apanhando, a pensionista com esse problema de perder 40%, e esse problema político, eu vou te dizer, viu, é um bate-boca tão grande nas redes sociais, que é melhor a gente não se atrever a falar sobre isso. Na ponta lá o Marcos Santana, atento sempre às redes sociais, né? As informações que vão surgindo por aí, a sua participação sempre importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar Botura, ontem, quando eu tomei conhecimento da live do presidente Bolsonaro e da repercussão que ela teve, eu lembrei exatamente das suas palavras no programa de ontem, que quando você falou que o principal opositor do governo Bolsonaro é a verdade, é a realidade. Não demora 10 minutos, qualquer discurso do presidente Jair Bolsonaro não se sustenta quando confrontado à verdade. E o presidente Bolsonaro, com esse comportamento, ele trai frontalmente o voto de confiança de uma parcela significativa do eleitorado que foi decisiva para a sua vitória, né? Uma parte do seu eleitorado bate palma para louco dançar, essa parte aí desse eleitorado concorda com esse comportamento dele. Agora, uma parte significativa, que a grande maioria das pessoas que foram decisivas para a eleição do Jair Bolsonaro, que não queriam o PT, não queriam aquela classe política que estava no poder e achou que o Jair Bolsonaro seria uma alternativa, essa parcela está se sentindo traída, e por isso que eu acho que o Jair Bolsonaro, acontece alguma coisa em Brasília que ainda não tomamos conhecimento, que motivou ele a dizer que não renunciaria. Eu acho que a pressão sobre o Jair Bolsonaro já existe, vai aumentar bastante, e ele que não se cuide para não mudar esse comportamento, porque o sucesso do governo dele influencia diretamente na vida de cada um de nós. Então, o Jair Bolsonaro que se cuide. Edgar Boturão, eu quero registrar também a participação aqui já do Marco Preto, que ele cumprimenta você pelo seu aniversário. Opa. Parabéns, realizações, obrigado. Sorte e paz ao brilhante âncora. Obrigado, um abraço. Eu quero registrar também aqui, mandar um abraço para o Clater, que é um angolano que está há pouco tempo no Brasil e acompanha a reprise do Ponto de Vista. Ele disse que é um programa muito bom. Agradeço a sua audiência, Clater. E eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no seu canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que não acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre conosco na reprise. Um abraço também ao Pedro do Imbaré, que falou comigo agora há pouco pelo telefone aqui da central aqui da Santa Cecília TV. Sempre lembrando, né? A reprise começa às 8, ao vivo acaba às 14h30. Até aí, né? Tem uma distância grande, tudo pode acontecer, como a live de ontem do presidente Bolsonaro, onde ele fala que não vai renunciar. Além da confusão que ele cria com a jornalista Vera Magalhães, né? E como eu disse, uma coisa absurda, né? Contou uma série de bobagens, falou uma série de bobagens ali com relação ao que ela tinha passado e publicado, né, do vídeo que ele compartilhou, contra o Congresso Nacional, contra o Supremo, né, e depois ela, ponto por ponto, vídeo por vídeo, produziu 3 vídeos ali na TV Cultura, no Jornal da Cultura à noite, desmontando completamente o que foi dito na live pelo presidente Bolsonaro, né? Bom, tocamos a vida, que é o que nos resta fazer, né? Saiu aí os números da PNAD, viu, Thelma? Você sempre muito preocupada aí com a vida do trabalhador, enfim, né? O desemprego cai de 11,9, cai a 11,9, né, em 2019. 12,13% em 2018, 11,9% no ano passado. Fechamos aí em 2019, 12 milhões e 600 mil desempregados, né?
Infelizmente não mudou muito, né? Não, a gente tem quase o mesmo quadro, mas sempre lembrando que dezembro, janeiro, essa época de temporada, sempre tem aqueles serviços que dão uma levantada, né? Nessa que dão um média up aí, né? no mercado de trabalho, mas não mudou muita coisa. E também lembrando que as reclamações, voltando, as reclamações trabalhistas realmente está em 32%, caindo a cada dia, né? Até pelo que a gente tem comentado aqui. Não porque o trabalhador não tem mais direito, não é isso, mas porque em caso de perder tem que pagar a sucumbência. Ah, mas doutora, se ele for na justiça agora, ele só vai pedir o que realmente é direito dele. Acabou aquela história de pedir o que não podia, o que era aventura jurídica, como alguns colegas sempre colocam. Mas, e dados do TRT, top 5, estava lá, semana passada até ainda, o que mais se reclama é verbas rescisórias, ou seja, o empregado é mandado embora e não recebe. Então, não mudou nada. Ou seja, continuamos no mesmo ponto. Desemprego, as reclamações trabalhistas caindo e o que se entra na justiça ainda é verbas rescisórias. Ou seja, o empregado é mandado embora e não recebe. É uma situação complexa, viu? Ô Jorge, aqui a PNAD dessa virada de ano diz o seguinte, que a informalidade, para quem não sabe, é a soma dos trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores domésticos também sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria e sem CNPJ, trabalhador familiar auxiliar, isso tudo junto é que forma aí a informalidade, né? Atingiu 41,1% da população ocupada, equivalente a 38.400.000 pessoas. É gente que não acaba mais, hein? Muita gente vivendo praticamente, alguns de bico, né? Aquelas jornadas que nós comentamos aqui durante a aprovação da reforma trabalhista, sobre a jornada intermitente, trabalho avulso, e esse trabalhador é aquilo que eu sempre falo aqui, ele não consegue levar para casa praticamente o sustento dele e arcar com as contas, com as obrigações que ele tem, com água, luz, telefone. E quem dirá como que esse cidadão vai pagar a parcela dele com relação ao INSS, a Previdência Social. Né? É uma situação realmente muito complicada, né? Situação complicada, e aí estende-se para 65 anos, né? E 62 anos para as mulheres. Quer dizer, a população vai morrer trabalhando e não vai conseguir se aposentar. E o que eu fico indignado com isso, eu acho que eu vou até aqui na mesma linha do Aloysio, é que quanto mais ele bate, parece que mais essas pessoas que votaram nele gostam, né? Quanto mais ele bate, parece que mais o povo gosta. Você vê nas redes sociais aí, trabalhadores nessa condição ainda defendendo. Então, é aquilo que o Aloysio falou, em rede social é melhor a gente ficar quieto. Ainda tem aqui, meu caro Chico Aloysio, 4,8 milhões de pessoas, quase 5 milhões de brasileiros que desistiram de procurar emprego, são chamados desalentados, né? Ou seja, é uma situação realmente de pouca mudança, pouca alteração no quadro, né, Aloysio? Não sei como é que repercutem esses números todos em Brasília, como é que o Congresso debate isso, ou se ninguém pensa nisso. Rapaz, falar eles falam, né? Agora se fazer está difícil. Criar empregos. Uma solução está difícil. E os desalentados, na verdade, que eles estão falando que é 4 milhões e pouco, acho que é um pouquinho mais, né? Que eles não consideraram aí, acho que num período maior, né, de procura, porque acho que é 6 milhões e poucos o número de desalentados, pessoas que cansaram de procurar emprego, não obtiveram nenhum trabalho, nenhuma vaga e acabam desistindo. Mas dentro dessa estatística também aí do desemprego que atinge aí esses quase 12 milhões de trabalhadores, existe também, né, aquele trabalho que o Jorge mencionou, trabalho precário, subemprego, trabalho intermitente, o trabalho avulso, aquele que muitas vezes o trabalhador, ou na maioria das vezes, né, melhor explicando,
não chega a tirar um salário mínimo e sequer se for recorrer, no caso de doença, ao auxílio-doença, acaba não obtendo isso daí, porque o sistema da Previdência está todo emperrado. Fizeram essa reforma da Previdência, como nós dissemos aí na vez passada, a toque de caixa, e não prepararam, né, o sistema todo dos computadores, da DataPrev, para que se adequassem a esse problema de menor salário mínimo. Pode recolher? Pode, mas como? Não aceita, porque o sistema está com um salário mínimo, só é o mínimo que tem, é um salário mínimo, então ele não passa disso daí. E o trabalhador, se ficar doente, olha, é complicado. Vai ficar afastado, não vai conseguir seu benefício, vai ficar muito tempo na fila. Aliás, o INSS em todo o país está simplesmente travado. Faltam funcionários. Já vem há muito tempo, a gente vai debatendo, nossa, já há muitos anos a gente debate aqui nessa bancada os problemas do INSS. Nós temos aqui na região da Baixada Santista cerca de 400 mil beneficiários do INSS. Quer dizer, é um número muito grande, todas as reclamações são constantes, e esse pessoal não pode ir ao INSS, porque chega lá, manda ele entrar pela internet. Muitos aposentados não sabem lidar com a internet, recorrem a familiares para assim fazê-lo, e acaba a situação sendo assim. Mas desse lado, ninguém está olhando para esse lado, né? Do lado do trabalhador, do lado do aposentado, do lado da pensionista, e assim vai indo o nosso país. Sem contar que eu li hoje, o INSS está fechando mais de 500 agências em todo o Brasil. Tem essa dificuldade toda, né? Não tem gente suficiente para trabalhar, para atender as pessoas. Vai dificultar mais ainda o acesso dessas pessoas para buscar esses benefícios que a Lois disse aqui agora. Vamos fazer um rápido intervalo, já a gente retoma aqui a sequência do Ponto de Vista, é rápido. Muito bem, sequência do Ponto de Vista aqui com a advogada doutora Thelma Rodrigues, especialista na área trabalhista, com aqui o nosso representante sindical aqui, especialmente dos gráficos, né, o Jorge Firmino, o companheiro Francisco Aloysio e o Marcos Santana, já com uma participação importante aí, né, Santana? Exatamente. O Uriel Vilas Boas, primeiro ele pede para divulgar a campanha salarial nacional dos aposentados. Ele insiste que é nacional. E ele pergunta para os integrantes da mesa sobre a proposta do Paulinho da Força Sindical. Ele sugere a extinção do TST. Paulinho da Força Sindical, deputado federal por São Paulo, ele está recolhendo assinaturas no Congresso Nacional de adesão a uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, pedindo o fim do TST. Pois não, Thelma. Fica para você essa bola quadrada aí. O TST, o nosso órgão, Tribunal Superior do Trabalho, ele, graças a Deus, nós temos revertido muitas ações no TST, que aqui em primeiro grau é improcedente, segundo grau é improcedente, muitas vezes no TST você consegue. Então, se extinguir, vai cercear, mais uma vez, eu não entendi o que ele está querendo, porque quer cercear o direito do trabalhador? A presidente do TST agora, talvez ele não concorde com as ideias dela, mas ela tomou posse agora, então ainda é muito cedo para fazer qualquer julgamento. Mas, assim, o TST, nós temos que entender que ele é a nossa corte superior do trabalho, que muitas vezes nós conseguimos reverter situações aqui embaixo que realmente é complicado. O primeiro grau, você discute, você perde, você tem ainda... E o TST tem tido entendimentos, graças a Deus, favoráveis até nessa questão de sucumbência para o trabalhador. Eles estão entendendo que é inconstitucional, que não pode aplicar. Tem muitos juízes lá sérios, comprometidos com o trabalhador. Então, eu não vejo... nem espero, né? Porque aqui no Brasil tudo é possível, né? Aí é pá de cal também. Até o fim como diz o nosso amigo aqui, até o fim do dia tudo pode acontecer, mas na minha opinião, eu acho isso aí um absurdo, na verdade. Lembrando que hoje a contratação de um trabalhador, relação patronal, com a nova lei, mudou significativamente, né? Até só para te dar um exemplo, a gente estava aqui comentando, aqui da nossa região, que é o caso da operadora Libra.
O que aconteceu? Depois de todos aqueles escândalos do Temer, da Caixa 2, Caixa 1, não sei quantas... Quem que foi prejudicado? Os trabalhadores. Demissão em massa lá. Começaram a fazer uns acordos no TRT, que para o empregado assinar lá e depois não reclamar mais nada, receber uma indenização que eles julgam que é melhor. O empregado, precisando de dinheiro, vai lá e assina qualquer documento, não é verdade? Mas tudo veio de onde? De corrupção, Olha o que aconteceu com a Libra, que era uma gigante aí na área portuária. Então, é o que eu estou falando, se o TST, por exemplo, a gente chega com essas discussões, principalmente desses contratos aí que falam que o empregador assinou, não tem mais nada para reclamar, porque foi feito acordos, você ainda chega com essa discussão até o TST. Então, realmente é um absurdo falar na extinção do TST. No caso da Libra, por exemplo... Pode chegar, não sei se já chegou ao TST, não chegou. Mas pode chegar, sim. Pode chegar, claro. Né? Pode chegar, porque é uma discussão que possa chegar até o TST. Que deve e tal, né? Não, que eles alegam que fizeram um plano de demissão, que foi estudado entre os sindicatos. Mas eu entendo que é na questão de rescisão. Agora, depois o empregador não pode reclamar mais nada, porque ele assinou um documento e não pode mais reclamar agora. Então, isso aí é absurdo. Você quer restringir o ingresso de reclamação trabalhista. Você quer, na verdade, o que eles estão... Essa é a ideia, né? É acabar com as reclamações trabalhistas. Por quê? Você faz um acordo aqui, não pode reclamar mais nada. Esse plano aqui que eu estou propondo para você é o melhor. O trabalhador está em condição, precisando pagar, como o Jorge falou agora, aluguel, luz, telefone, vai ficar discutindo valores? Supermercado, padaria. E se o senhor não quiser, o senhor vai buscar na Justiça do Trabalho. Ele vai buscar na Justiça do Trabalho, se não tiver acordo na Justiça do Trabalho, ele vai esperar aí no mínimo 5 anos para poder tentar resolver isso. Mas se não for na Justiça do Trabalho, vai ser onde? Justiça comum? Não, eu digo, na Justiça do Trabalho. Porque o que eles querem é fazer como se fosse uma mediação, jogar para uma conciliação, sim, que hoje nós temos os centros de conciliação lá em Cubatão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nessa questão de direitos do trabalhador, é muito delicado. Você tem que olhar se realmente é possível, se vai ser vantajoso para o empregado. Porque na situação que ele se encontra, precisando pagar as contas, ele está assinando qualquer documento. É o que trabalhadores falam para mim, doutora, minha mulher precisando operar, eu tenho um cliente, minha mulher está precisando operar, está precisando de dinheiro. A senhora acha que eu ia ficar pensando o que eu ia poder fazer naquela hora? Lógico que não. E agora assinou, está assinado, né? Não tem muito aquela coisa lá da proteção que havia antes, enfim, né? Não passou, não tem mais homologação. Homologação não tem mais sindicatos coisa aí toda, já perderam. Explicou aqui. Agora... Esse da Libra, que eu estou comentando com você, eles foram para o tribunal, antigos, né? resolveram até discutir isso lá no TRT, para poder dar mais um ar de sobriedade, um ar de que, olha, não, nós estamos ajudando o trabalhador. Mas essa questão, eu discuto isso, não está ajudando, não. Eu acho que se o trabalhador quer fazer um plano de demissão, vai ser mandado embora, pode ser mandado, o senhor vai receber sua rescisão, está aqui. O que o senhor achar que o senhor não recebeu, o senhor vai buscar os seus direitos na justiça, que é o correto. Sem dúvida nenhuma, claro. Então tem o direito de buscar a justiça, só que está errado, né? Agora, o contrato entre as partes, se ele for descumprido, tem uma série de situações ali que eu acho que tem multa, questão de rescisão, essa coisa toda, né? Nesses novos termos aí que a lei determina agora, né? Que a nova lei determina, né? Então, nessa reforma trabalhista, você pode fazer, tem diversas modalidades agora da questão da rescisão. Você pode fazer de comum acordo, o empregado concorda, ele quer ser mandado embora, ele é como se fosse, ele quer pedir uma demissão, ele vai lá falar com o empregador, olha, então a minha multa fica 20%, né, Jorge? Vamos reduzir aqui a multa do fundo. Ele tenta compor para ele poder sair, mas até aí tudo bem, é uma opção do trabalhador. Né? O que a gente estava falando aqui em específico desses casos, assim, essa questão de plano de demissão voluntária, entendimento até de STF também, de que assinou, não vamos reclamar, então é complicado essa situação.
né? Eu acho assim, se ele pediu demissão, que nem no caso, ele está fazendo uma coisa, então vai receber, até aí tudo bem, ele pediu demissão, é uma situação diferente do que a situação dessa própria operadora, demissão, queridos, vem lá do Temer, eu acho que a gente tem que refrescar a memória, o que aconteceu com a Libra, o que houve, por que ela ficou nessa situação, aí sobrou para quem? Para o trabalhador, depois de tudo, de corrupção, de caixa 2, do que aconteceu, quem é que levou a pior? O trabalhador, porque ele teve que fazer um plano, assinar e, muito obrigada pelos seus serviços e não reclama mais nada. Assina aqui que o senhor não pode reclamar mais nada. É complicado, né, Jorge? Complicadíssimo. Eu acho que acabar com essa proposta de acabar com o TST é mais um tiro no pé, né? Mais um tiro no pé. Você vê, nós já não temos mais, o trabalhador já não tem mais, o Ministério do Trabalho. E aí, se a coisa for para a Justiça do Trabalho, a proposta é acabar com o TST, que é o órgão menor, quanto mais as primeiras instâncias aqui, que há proposta, né, até desse mesmo governo de acabar com a Justiça Trabalhista. Eu não vejo com bons olhos. Por exemplo, ontem eu fui no Ministério da Economia registrar um acordo coletivo de trabalho. Olha só que situação, né? Ministério da Economia registrar um acordo de trabalho. Porque não tem mais o Ministério do Trabalho. Não tem mais o Ministério do Trabalho. E agora, como é que esse trabalhador, o trabalhador que está nessa situação aí, que toma esses calotes das empresas, que chega para trabalhar, não vê mais a porta aberta, aonde que esse trabalhador vai? Talvez alguns sindicatos, até por conta dessas medidas, desses tiros nos pés, que eu sempre falei aqui, que foi acabar com as contribuições do sindicato, talvez esse trabalhador ele não vai ter mais o sindicato para recorrer, ele não vai ter mais o Ministério do Trabalho para recorrer, e aí ele vai procurar um advogado e o advogado vai falar para ele, olha, meu amigo, você tem que ter provas contundentes para que eu possa entrar com ação, uma reclamação trabalhista contra a empresa, porque sei lá o que você assinou, né? Porque nesses contratos que é feito dentro da própria empresa, o trabalhador ele é desassistido totalmente. Ele naquele sufoco que ele está passando necessidade, ele quer entrar para trabalhar, ele não quer nem saber quanto quer ganhar e nem qual vai ser a obrigação dele. Não adianta pensar no futuro porque o presente está muito ruim, né? Então, esse é o problema. É aquela situação do imediato, né? Imediatista. Eu quero agora entrar para trabalhar. Agora, eu não sei se eu vou ser massacrado aí dentro, eu não sei quanto que vai ser meu salário. E aí assina o que colocar para assinar. Na hora de reclamar, infelizmente, às vezes, nem sempre consegue êxito. Agora, o trabalhador pode recorrer a um advogado, né, para assessorá-lo no contrato. Colocando, né? Como a Justiça do Trabalho é marginalizada, né? É marginalizada. Imagina que, olha só que vantagem para a empresa. A empresa manda o trabalhador embora, fala, não vou te pagar, o senhor vai lá na Justiça do Trabalho, como sempre foi feito. Então, o senhor vai lá, vai esperar a primeira audiência. Chegando lá, a empresa pode fazer um acordo, em quantas parcelas ela quiser, em 10, em 15, como eu já tenho até feito acordos aí. Ainda incluir, muitas vezes INSS, para recolhimento, para tudo. E eu acho que a Justiça do Trabalho, ela beneficia até mais a empresa do que o empregado. Porque quando chega lá, os nossos amigos aqui foram classistas, naquela época lá, há uns 20 anos atrás, existiam esses classistas que defendiam, né, o trabalhador também. Bom, mas enfim, era proposto acordos que muitas vezes eu achava que não era vantagem para o empregado, mas o empregado quer fazer o acordo, por quê? Porque ele precisa do dinheiro, é aquela questão do caráter alimentar, né? O caráter alimentar, aquela urgência de você precisar do dinheiro para alimentar a sua família, faz da Justiça do Trabalho um parque de diversão, falando claro, para a empresa, porque ela chega lá com o poder na mão, o poder econômico, né? O econômico, tudo, econômico, social, ela senta lá, olha, eu posso pagar dessa forma. Se o trabalhador não quiser, ele espera. O juiz mesmo fala isso, o nosso juiz togado, ele fala,
o senhor não aceitando essa proposta, o senhor vai ficar aguardando aí, nós não temos prazo, pode ser 3, 4 anos, 5. Eu tenho processo de 10, não vou nem falar dos meus, que são mais antigos, mas, né, não é verdade? Então, não tem sentido essa marginalização da Justiça do Trabalho, porque ela beneficia muito mais a empresa do que o trabalhador. Estão ali, ó, em igualdade. O Aloysio foi classista também, né? Fui classista. Juiz classista. Juiz classista na. Para quem não se lembra, uma rápida pincelada, né, no que significa. A gente era um juiz, por exemplo, tinha um representante do trabalhador, que era o meu caso, o caso do Jorge, e dos empresários também, né? Então havia uma equidade. E competia a gente mais fazer os acordos, né? Sair fora entre essa audiência e fechar vários acordos ali, em casos que não eram matéria de direito. Para matéria de direito tem que ir a julgamento. Porque a Justiça do Trabalho sempre foi assoberbada. Sempre teve muitos processos. E isso sempre causou uma morosidade. Mas agora, extinguir o TST, a Justiça do Trabalho ainda é hoje a tábua de salvação do trabalhador. Que o trabalhador que está naufragando, tá? Não é uma boia que joga, é uma tábua. A tábua passou, ele se agarra ali, é o único que tem para que ele consiga rever parte dos seus direitos. Agora não dá para rever todos os direitos, porque do jeito que está a situação, mudou muito. Então, o trabalhador ainda conta com a Justiça do Trabalho. Querem acabar, né? Que a Justiça do Trabalho faz tempo já que isso aí querem. Querem transformar a Justiça do Trabalho num braço da Justiça Federal, quer dizer, uma vara federal para atender todo mundo, e acabaria, então, com essa pretensão de tantos processos. O que tem que fazer ao contrário. Eu acho que não adianta você matar o boi, como se diz lá na zona rural, para salvar o carrapato, né? Você tem que ter uma equidade para se fazer isso aí. O que adianta? Agora o trabalhador vai na Justiça do Trabalho, já tem todas essas dificuldades impostas pela nova lei trabalhista. E chega lá, não pode recorrer ao TST, que é a última instância. Muitas coisas, como a doutora Thelma disse, são resolvidos lá em cima, no TST, são revertidos. Então, eu não sei direito o que o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, falou. Primeiro que ele é líder sindical. Ele representa trabalhadores, foi eleito e reeleito com os votos dos trabalhadores. Eu não entendo direito se nessa semana que vai entrar, eu encontrar com ele lá na Câmara Federal, ou eu vou procurá-lo para conversar e esclarecer isso aí. Muito bem, Chicão estará em Brasília, Francisco Aloysio estará em Brasília e, na medida do possível, trará aí algumas novidades para a gente. Então, por mais um intervalo, já a gente volta para falar desses assuntos importantes que nos afligem, não é? Em instantes. Muito bem, falta de emprego, né? Mercado de trabalho afinando aí, lamentavelmente, né? E a gente tem um projeto tramitando no Congresso, né? Que o Aloysio nos passa aqui, que pode gerar realmente muitos empregos, né? Pode ampliar aí o mercado de trabalho, uma região como a nossa, uma região litorânea, né? Cidades com as praias, enfim, muitos atrativos, que é um projeto para a legalização do jogo do azar, né? Os famosos cassinos. E essa coisa toda, nós estamos acostumados, estamos escutando isso há anos e anos, e a coisa não vira. Será que agora vai, Chico Aloysio? Rapaz, a gente não sabe se vai, né? O projeto está pronto, preparado para votar. Primeiro, confiavam muito que ia entrar com o governo anterior, não conseguiu. Com o Bolsonaro... Governo do Temer? Com o governo do Temer e até mesmo com o governo anterior da Dilma. E esse projeto que está preparado para votar é de 2016, tá? Ele veio do Senado, deixa eu ver quem foi o senador que apresentou, me lembro, é do Piauí, o senador. Ele apresentou esse projeto, está preparado para a votação, mas dependia de costurar, né? De Ministério Público, Polícia Federal, e, enfim, uma série de situação. E o Bolsonaro, segundo consta, deu o aval. Primeiro ele falou, vocês vão lá e discutam com a bancada evangélica. E quem está debruçado nesse projeto é o pessoal, os deputados do Centrão. O Centrão, para que o telespectador tenha uma ideia, é integrado por cerca de 200 parlamentares. Mas daí esbarrava-se exatamente na frente evangélica, que por sua vez também conta aí com 190 parlamentares. Então é uma briga meio
meio igual, né? Mas só que muitos desses evangélicos integram também o Centrão. E agora o Centrão... É confuso o negócio. E o Centrão quer ampliar ainda mais, ele vai criar o Super Centrão. Tá? Essa novidade que vai vir depois do Carnaval, estão criando para ter votação em tudo, inclusive para mudar a Constituição, essas coisas todas. Se todos votarem juntos, eles teriam isso aí, porque vai ter quase 400 parlamentares no número de 513 no total. Mas então o projeto dos bingos, cassinos, jogo do bicho, é um negócio bem amplo. Já teve uma reunião agora, durante o recesso, lá nos Estados Unidos, inclusive foi o Flávio Bolsonaro que esteve lá, representando a família Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. O senador, né? Então, ele esteve lá junto com vários parlamentares, porque o projeto, o interesse maior é para que se ponha os cassinos em regiões turísticas, como Santos é uma região turística, por exemplo. E nisso daí eles contaram, inclusive, com o apoio que diz que é favorável do próprio bispo, né, evangélico, o Marcelo Crivella, que é prefeito do Rio de Janeiro. Ele quer ter uma área, como o Santos tem também, uma área muito extensa do porto, que não é utilizada, está sucateado. Ele queria usar aquilo dali para se fazer, então, construir um cassino, para que atender, na lei dele, é para atender só, na primeira mão, os turistas. Na primeira vez veio os turistas e tal, possivelmente depois se regularizar, então seria extensivo aos demais, porque a bancada evangélica bate firme, que o jogo é um vício. O vício destrói as famílias, realmente destrói. Então tem que ter exatamente todos os setores envolvidos, tem que ter uma solução disso aí. Mas para isso que já está costurado, está pronto. Eu tenho encontrado muito com o pessoal aí de representantes eles têm entidades, associações de bingo legal, associações de não sei mais o quê, tudo envolvendo os jogos. E no Rio de Janeiro está o grande empecilho para se aprovar o jogo do bicho. Porque lá, sabe que agora mesmo, né, no Carnaval teve lá um banqueiro do bicho lá, muito famoso, que acabou sendo assassinado. É uma guerra sem fim. Mas tudo isso daí, o bingo já era legalizado. Começou você se lembra da Lei Zico, né? Depois veio... Acho melhor não colocar nada disso no Rio de Janeiro, mas chega. Lei Zico, depois veio a Lei Pelé, que possibilitava que entidades beneficentes fossem beneficiadas. Mas daí começaram a não fiscalizar. Cresceu a jogatina em várias partes do país, menos os cassinos, que não eram ainda legalizados, mas outros jogos eram. E o que aconteceu? Eles passaram a fazer aquele jeitinho brasileiro, né? Desviar recursos. Então era uma entidade, vai lá, Meninos da Vila. E lá já não tinha mais o Menino da Vila, mas continuavam destinando aquilo lá que era para outros meios e outros fins. E só acabou quando o Valdomiro Diniz, aí foi um negócio que o Brasil todo acompanhou, né? Ele pegou o dinheiro de um representante de uma casa, acho que é representante de várias casas de bingos do país que eram abertos na época, para que estendesse, né, o projeto que já estava vencendo. Na verdade, as liminares depois foram dar entrada para ser caçado isso aí. Mas daí começou já com o presidente Lula. Quando teve esse escândalo, ele foi ver o que estava acontecendo. Muitas casas tinham ainda a licença para mais 2, 3 anos, poderiam prosseguir mais à frente, até mais de 2, 3 anos, mas daí no ano seguinte, que ele proibiu, o Lula baixou um projeto proibindo, começaram as liminares. Algumas casas ainda ficaram funcionando aí, até que fosse definitivamente fechada. Mas para Santos, doutorão, seria um negócio interessante, um cassino, porque nós temos também uma área do cais, temos várias áreas do cais ainda não ocupadas, que poderia... Santos, Guarujá, Praia Grande, sim, aqui, eu acho que a área turística... E temos também o Monte Serrate, que já foi cassino, né? Eu acho que os cassinos fecharam em 1946, quer dizer, já faz muito tempo, e Santos vivia esse glamour. E o Rio de Janeiro, além também da área portuária, tem lá o bondinho, lá na Urca, né, que já foi também cassino, quer dizer... Tudo isso daí geraria 350 mil empregos e geraria 15 bilhões ao ano de impostos para o governo. E o projeto, a gente olhando o projeto, eu vou dar uma olhada depois direitinho em loco lá, destinaria 7% para estados e 3% para os municípios. E agora, então,
o pulo do gato que o Bolsonaro deve decidir nessa próxima semana, não sei se vai conseguir decidir alguma coisa, do jeito que está essa situação, né? Que ele aceitaria, ele já fez seu, eu concordo, mas só que é o seguinte, vou jogar para os estados, né, a responsabilidade. Eles criam lá o mecanismo de fiscalização, coloque para funcionar e faça as parcerias com os municípios, porque os grandes empresários estão interessados. Isso aí está certo, tiveram no carnaval aí e estão pedindo que seja reaberto. E vai lá, você sabe que a Bahia, lá o norte, nordeste, essa região tem lugares muito bonitos e turísticos, onde a política é muito forte. O pessoal de política lá é muito forte. E eles estão tentando levar para lá isso aí. Se vai ser bom para o país, ou se não vai ser, porque se também começar muita gente, por exemplo, como é que é o nome da pessoa viciada em jogo? Alopatia, né? Agora, acho que é alopatia. Jogadores compulsivos, né? Isso. Se começar, por exemplo, porque hoje em dia... tem gente compulsiva de álcool também, bebidas. Sim, né? No Canadá, por exemplo, no Canadá legalizaram a maconha, está sendo recolhido impostos, legal, vende uma loja imensa, recolhendo impostos. Eu acho que mesmo o jogo é decisão de cada um, né? Então, acho que se está dando certo nos outros países, acho que a gente tem que ter espelho. É liberado o jogo também. No Canadá tem cassinos abertos, tem lojas de, como eu acabei de falar agora, que foi liberado também a maconha lá, lojas que vendem. Então, acho que a decisão individual de cada um. Sem dúvida. Até uma tocou num ponto interessante que eu gostaria de abordar, que é discutir liberação do jogo e liberação da maconha no Brasil. Praticamente são coisas bem parecidas, né? A grande diferença é que existem muito mais jogadores no Brasil do que maconheiros, vamos dizer assim, né? E a outra diferença também é que existem os jogos. Hoje, quem consome maconha quem quiser e joga também quem quiser. E hoje no Brasil, acho que talvez seja a grande diferença, é que existem os jogos legais e os ilegais. Existem os jogos legais que são monopólio do governo, que é a loteria esportiva, a loteria federal, Mega Sena, Quina e aí por aí vai, né? Também tem aqueles títulos de capitalização que são, na verdade, jogos travestis e títulos de capitalização, que na verdade é uma loteria também ali, né? A pessoa que explora fala que é um investimento, mas na verdade é um jogo, né? É um bingo, né? E também existem os jogos ilegais também, bingos, notas caças, máquinas caça-níqueis e assim por diante, né? E ainda tem também o pôquer, né? Que os praticantes dizem que é o esporte da mente, mas na verdade é um jogo, né? E a grande diferença entre o legal, o esporte da mente, né? O legal, o problema é que muitas vezes a pessoa exagera na dose e vira um vício, né? São chamados jogadores compulsivos. Muitas pessoas perderam patrimônios, não só pessoal, mas patrimônio da própria família, né? De tanto de ter compulsão por jogar, né? Eu acho que é um assunto que merece muita discussão, porque a relação entre o jogo e o crime organizado é muito grande. Basta ver que nos Estados Unidos, vários filmes retratam isso daí, né? A máfia acabou se organizando em torno de cassinos, né? Um grande filme emblemático eu chamasse Cassino, né? Que era uma maneira que os mafiosos do crime organizado ali procuravam se inserir na sociedade através da exploração de cassinos. Então, eu acho que é uma medida que deve ter seu ponto positivo, que pode sim gerar emprego, gerar divisas, gerar recursos para as cidades, mas ainda assim é um assunto que tem que ser debatido com muita tranquilidade e para definir como vai se fiscalizar essa questão. Refletir, pensar, porque no Canadá, por exemplo, a bebida é como se fosse um monopólio do governo. Você não pode sair com uma cerveja na rua para vender em locais do governo. Então, quer dizer, nós temos que estudar e ver quais as medidas que seriam melhores para nós, para o nosso país. Mas você vai no restaurante, por exemplo, você pede uma cerveja lá. Aí você toma cerveja no restaurante. No restaurante. Mas aí os restaurantes podem vender dentro, mas tem alguns que não. Aí tudo depende. Para você comprar uma bebida, em Quebec, por exemplo, você vai lá no centro, que é do governo, que vende as bebidas. Você não pode sair na rua com bebida. Estados Unidos também tem essa determinação. Você não pode sair com bebida na rua. Então, quer dizer, eles criam assim um monopólio em cima da bebida.
Mas é o que eu estou falando, tem que ser estudado cada caso para ver o que seria melhor para o nosso país. Mas eu sou da opinião que tudo que vem revertendo, se bem que tem que ser aplicado, né? A gente já teve nesses Canadá, Estados Unidos, nós podemos ver que os impostos tem muita discussão, corrupção, Canadá também, mas tudo vai sendo revertido para hospital, saúde, educação, transporte público. Então você vê que eles abrem tudo isso para recolher, mas também você vê o trabalho o trabalho eficiente que o país tem, né, nessa questão. Tem uma contraprestação nessa, que é verdade, porque se o jogador que é viciado, por exemplo, que não vive sem o jogo, tem tratamento, ele destina parte para a saúde, para tratar esse pessoal lá na Europa e em várias outras partes do mundo. E o Brasil, o Ministério de Turismo diz que 93% dos países desenvolvidos possuem a legalização dos jogos e funciona tudo direitinho. É que no Brasil tem aquele problema, né? Começam os crimes fiscais, porque hoje as apostas correm solta clandestinamente em todo lado. Por exemplo. Você vê em cada esquina aí o jogo do bicho, você vê máquinas colocadas em padarias de forma meio camuflada, mas... Então, o país hoje aposta na hipocrisia. Tá? Finge que não vê, ele sabe que tem, finge que não vê, e vamos esperar agora que esse projeto seja realmente colocado em votação e que todas as partes envolvidas sentem para ter uma estrutura para realmente gerar todos esses empregos e o Brasil crescer, porque é uma forma de arrecadar, porque 15 bilhões por mês... com essa guerra, com esse mercado negro, que foi o que o Canadá apostou. Vendendo, eles vão acabar com o mercado negro. Por quê? Paralelo. Porque, na verdade, em vez deles irem buscar em locais, né, em locais que, na verdade, não são legalizados e que podem acontecer inúmeras ocorrências, sei lá, homicídio, eles... legalizaram, você tem toda a segurança, né? Inclusive da parte médica, para que funcione a droga, né? Que é uma droga, a maconha é uma droga, para que funcione, para que todos usem. Então, acho que o importante mesmo, acho que a ideia é acabar com esse mercado clandestino, acabar com essa guerra, né? Que isso provoca uma guerra. Olha, que é o jogo do bicho, inclusive. Estados Unidos tem cassino, né, Thelma? Em vários lugares. O Canadá tem cassinos em vários lugares. O México também tem. Né? O Chile também tem. Né? Portugal tem. A Itália tem. A Espanha tem. A França tem. Eu e a Thelma tivemos numa cidade pequenininha lá na Suíça? Na Suíça, lá nos Alpes suíços. Chamonix, o nome da cidade. E cidade pequena. Tinha lá 2 cassinos só no trecho que nós andamos por ali. Né? Quer dizer... É uma situação que tem no primeiro mundo, mas já está bem preparado. Se o Brasil quer se adequar ao primeiro mundo, eu acho que tem que rever alguns conceitos. A Argentina tem cassinos? Sim, não. Aqui o pessoal daqui vai para a Punta del Este, no Uruguai, para jogar. Tem grupos aqui. O pessoal fez cruzeiro para jogar. E é isso daí. Vamos cruzeiro para poder jogar. Passou. Dobra a esquina, né? O navio dobra a esquina, já abre o cassino. As águas internacionais, entrou no mar aberto, águas internacionais acabou. Pronto, vamos jogar. Mas agora, quando ele voltar e parar no porto, o Polici Santos vai estar já com cassino, quer dizer, já vão sair do navio direto para o cassino e o Rio de Janeiro também. Bom, vamos aguardar o que vem por aí. Bom, a gente acompanha aqui, como amigos, né, e como torcedores, né, o drama que vive o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Já falei aqui 1 milhão de vezes, nós somos... Bruno é cria nossa aqui, né, o Chico é cria da política de Santos, né, neto do Mário Covas, filho da Renata, do Pedro, que é gerente... teve uma gerência na Codesp, não sei se continua como gerente, se continua na empresa, enfim, né? E o Bruno se submeteu àquelas 8 sessões de quimioterapia de 30 horas, foi bem sucedida a quimioterapia, mas não resolveu o problema do câncer que ele tem, né? Uma redução significativa, inclusive das metástases, e agora ele vai enfrentar, já começou com um outro procedimento, que é a chamada imunoterapia, né?
Então, mais uma vez aqui, a gente fica na torcida, tá certo? Para que tudo corra bem e que ele se recupere. Acima de tudo, a saúde, né, do nosso amigo, né? O do Bruno Covas, que tantas e tantas vezes participou de vários programas comigo aqui, de rádio, de TV, enfim, né? E que ele possa se recuperar. A política, a campanha eleitoral, a reeleição fica no segundo plano. Se for possível, que ele dispute. Se não for possível, a saúde em primeiro lugar, tá certo? Tá chegando o bolinho da Thelma aí, tá certo? Thelma Rodrigues trouxe um bolinho aqui pra gente. Pro nosso amigo, Mais um aniversário, lembrando, tá certo? Obrigado, viu, Thelma, pela consideração. O nosso âncora aqui da TV Santa Cecília, entre outras que ele já trabalhou, tive essa oportunidade de estar aqui com ele. Verdade. Preocupado sempre aí com a nossa região, principalmente. E parabenizar aqui em nome de todos. O pessoal que está aqui atrás, a galera equipe, toda que Vinagres, câmeras, nessa data, muita felicidade. Obrigado a todos, a toda a equipe aqui do Santa Cecília, todo mundo que cumprimentou as mensagens que chegaram aí pelo Facebook, pelo telefone, enfim. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e a gente não vai conseguir responder a todos, lamentavelmente, né? Mas fica aqui o agradecimento de coração. Valeu, gente. Obrigado. Segunda a sexta ao vivo, ponto de vista. Mas tem que cortar o bolo. 1h30 da tarde e a reprise às 8 da noite. Thelma, se você não conseguir isso aqui, peraí, deixa como é que eu vou fazer isso Não aqui? podemos fazer, é ao vivo, olha aqui o ao vivo. Olha aqui o ao vivo. Ai, agora eu não estou conseguindo abrir aqui. Vê se consegue, gente. O Jorge tem experiência, expertise. Vamos ver se o Jorge consegue. Acho que tem que dobrar ali por baixo. Aê, Jorge. Aê! Segura aí para não voar o bola. Segura aí, não fecha ainda não, hein? Deixa eu só cortar aqui. Conseguiu? Aê, Jorge. Deu certo aí, não? Deu. Aê! Boa, Jorge. Valeu. Valeu, obrigado, gente. Tchau.